Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Hoje eu vou fazer uma análise do Alex Poitin, um cara muito solicitado aqui no canal, tanto nos comentários quanto no formulário da descrição dos vídeos e também lá no Instagram, né? Muita gente pediu uma análise desse cara, é um grande lutador de UFC, é um brasileiro, né? Um cara aí que cresceu sob condições muito difíceis, encarou o vício das drogas cedo, é um cara aí que com seus 12, 13 anos já bebia, né? Já vivia nas ruas, vamos dizer assim. Então eu quero falar um pouco mais sobre o crânio físico sensitivo. Pessoas que têm uma capacidade boa para gerenciar o próprio corpo, né? Passar por escassez, falta de recurso, né? Falta d'água, comida. E também são pessoas muito boas com 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. Se você já segue o canal, né, se você está acostumado a assistir análises aqui, eu vou falar hoje de uma característica interessante que eu chamo de anomalia. É uma coisa que surge no seu crânio por condições da sua vida ou por herança, né? São características que não eram para estar ali, mas de alguma forma elas acabaram sendo desenvolvidas porque somos seres altamente adaptativos, né? Se você parar para pensar, a humanidade chegou até aqui com muita dificuldade, com muita escassez de recurso, né? Passando sofrimento, humilhação, né? As pessoas do passado, eu costumo dizer que elas eram muito mais fortes fisicamente, mentalmente, do que as pessoas de hoje. A modernidade ela acaba enfraquecendo o ser humano em muitos sentidos, né? Se tem uma geração onde as pessoas são um pouco mais frágeis, né? Elas são um pouco mais sensíveis, é a nossa geração. A comida chega na sua porta, né? Você recebe ali a comidinha pronta, você não precisa plantar, não precisa colher, você não precisa caçar, sentir cheiro de sangue, cortar carne, né? Geralmente, a facilidade para se viver hoje em dia ela é um pouco mais, né, mais suave, mais tranquila. E no caso do Poitin, me parece que é um cara que não cresceu com muita facilidade. É um cara que realmente teve que se virar em muitas questões aí, questão de sobrevivência mesmo. Quando você coloca o ser humano num ambiente onde ou ele se vira ou ele morre, ele acaba desenvolvendo características que são atípicas, né? Então eu vou falar um pouco disso mais à frente. Me parece que ele realmente cresceu na periferia, é um cara que conheceu a bebida cedo, né? Com 12, 13 anos ele já bebia, né? Com certeza aí já sofreu violência na rua,
né? Já passou fome, já teve diversas situações que ele teve que lidar, né? Eu costumo dizer que esse formato de crânio aqui, ele está muito presente nas Forças Armadas, na Marinha, ponta de lança de operações especiais, pessoas que vão para a guerra, né? Acabam desenvolvendo essa pequena anomalia na testa, né? É tipo uma bola que dá ali no topo da testa. Isso é porque geralmente essa pessoa teve que usar um tipo de lógica, um tipo de percepção, né, no ambiente onde ela se pôs. Ela teve que usar bastante a cabeça para se virar, né? Na cadeia também, né? Já vi muito crânio de presidiário que eles têm uma pequena anomalia ali na testa, né? Uma protuberância, é como se você ganhasse uma camada extra de neurônios, né? Então, o ambiente hostil, não se engane, meus amigos, o ser humano se desenvolve muito mais com escassez de recursos, com dificuldade, pressão, dor, do que necessariamente facilidade. Se você coloca dois seres humanos idênticos, um numa realidade onde ele recebe tudo de mão beijada, e o outro numa realidade onde ele tem que se virar, você vai perceber que as pessoas que têm que se virar, que lidam com mais pressão, com dificuldade, elas dobram e não quebram, elas realmente se tornam pessoas mais fortes. Olha para os seus bisavós, tataravós, para os seus avós. Olha como eles são mais resilientes mentalmente, né? Como muitas coisas da vida não os abala. E olha só a geração que a gente está vivendo, onde as pessoas, muitas vezes, só de você dizer uma coisa para elas, elas já se sentem ofendidas, já ficam chateadas, né? Se você colocar uma menina e um menino de 100 anos atrás para passar certas dificuldades na vida, e você colocar um menino e uma menina da nossa geração, né, para passar pelas mesmas dificuldades, você vai perceber uma diferença de performance muito grande. Então é sobre isso que eu quero falar na vida do Poatan hoje, né? Estudando um pouco mais a história desse cara, deu para perceber que a escassez de recurso, a pressão, humilhação, as dificuldades que ele já passou, forjou um cara muito papo reto, um cara que não liga para a maioria das besteiras do mundo, um cara focado e disciplinado, né? Você vai perceber que ele é um cara que fala pouco, é um cara que observa muito, usa muito bem o corpo. Ele pode estar lutando UFC, ele pode estar morando nos Estados Unidos, mas se você colocasse esse cara no deserto, se você colocasse ele numa montanha para sobreviver, se você colocasse ele em muitos ambientes onde a maioria das pessoas hoje não suportariam, muito provavelmente esse cara iria conseguir performar, né? Então, o histórico, o tempo que ele passou, né, sofrendo dificuldades, provavelmente forjaram um perfil de crânio aí, um perfil de corpo que acaba sendo um corpo mais de sobrevivente. Eu chamo de homem da montanha, né? É um cara aí que tem altura, tem porte, mas também tem velocidade. Usa a lógica dele de forma moderada, né? Não é um científico, matemático, né? Também não é um grande filósofo. E é um cara aí que também não é um corredor queniano. É um tipo de híbrido dentro do físico sensitivo, o crânio de pessoas que são boas com o corpo e os 5 sentidos. Então vou começar analisando o formato de testa dele logo à frente. A testa dele é uma testa quadrada em rampa. Se você segue o canal aí, se você já assistiu outras análises do físico sensitivo, você já viu falando dessa característica, né? No vídeo principal ali do canal tem um vídeo chamado Físico Sensitivo. Pode digitar nas buscas do canal aí também que você consegue encontrar. Tem até a imagem de um menino com o rosto com várias cicatrizes, né? Geralmente esse perfil de testa está entre os físicos sensitivos com capacidade comunicativa, né? Eu quero te lembrar que a testa em rampa, puxada para trás, quer dizer que a pessoa tem menos neurônios no volume, tem menos volume de neurônios aqui na testa. Uma testa muito quadrada seria isso aqui, onde o mouse está passando. Ela é mais reta, tá vendo? A testa muito curta, muito arredondada, ela é mais ou menos aqui,
ela faz um arredondamento, ela é mais curtinha. Você está percebendo que a testa do Poitin é longa, ó, ela tem de 3 a 4 dedos, porém em rampa, ó. Ela começa fazendo uma linha na diagonal e depois lá no topo ela arredonda, né, ó. Então, é uma testa de uma pessoa que está entre a lógica e a sensibilidade. Muito provavelmente é um cara que ele teve que usar a cabeça para sobreviver, pensar antes de agir, em muitos casos, mas também é um cara que teve que usar os 5 sentidos, os instintos dele, muitas vezes também para sobreviver, né? Então, é como se fosse uma testa que está ali no meio desses dois mundos, lógica e sensibilidade. As testas muito arredondadas, muito curtas, tipo a do John Jones. Olha o John Jones, é um cara de uma testa mais arredondada e curta. É mais curta do que a testa do Poitin. Já o Stephen Hawking, o Jack Ma, né? Você vai pegando aí pessoas muito científicas, muito matemáticas, elas têm uma testa muito grande e é mais reta. Olha só. Então é como se o Poitin estivesse no meio dos dois mundos, né? Ele usa a lógica, mas também usa a sensibilidade, a capacidade de processar os 5 sentidos, de gerenciar o corpo, resistência à dor, por exemplo, né? Pessoas de uma testa mais puxada, né? Quando o volume de neurônios começa a reduzir aqui, ó, essas pessoas geralmente têm uma capacidade maior para resistir à dor, escassez de recursos, conseguem passar mais tempo sem tomar água, sem comer, olha só, né? Mais lógica, mais testa, mais a pessoa pensa, menos ela quer lidar com essas questões sobrevivencialistas, né? Elas têm muita dificuldade para realmente sofrer com o corpo, olha só. Quando a testa começa a puxar para trás, aí essa pessoa já começa a ter mais capacidade para lidar com esse tipo de questão, né? Então, testa em rampa geralmente está presente entre os comunicadores. É como eu disse, mescla de lógica com sensibilidade. Não é uma testa arredondada, é uma testa quadrada, só que puxada para trás. Comunicadores têm essa característica, né? Só que como o Poitin é um cara que ele se colocou mais num campo hostil e um cara que realmente se desenvolveu aí para a luta, você vê que ele fala pouco, mas mesmo assim, ele é bem papo reto. Não acho que é um cara que fica jogando palavras ao vento. Não é um cara que fala demais, né? Ou ele seria um cara que falaria demais, né? Se ele talvez fosse um cara aí de outro ambiente, mas como ele viveu em um ambiente até onde as palavras são muito importantes, vamos pegar o ambiente da cadeia, por exemplo, se você é um cara que fala demais, você está morto, né? Também no meio militar, você não é um cara, não pode ser um cara que fala demais, né? Geralmente você tem que saber escolher muito bem as suas palavras, né? No meio político também, dependendo do ambiente ali, dependendo de onde você está, falar demais é um problema, né? E no caso dele, que é um cara aí que realmente veio da periferia, é um cara que parece ser mais quietão, né? Ele sabe se comunicar bem, mas ele fala muito pouco, né? Ele fala o necessário, vamos dizer assim, né? O ambiente forja muito da nossa comunicação. Ele tem uma pequena anomalia aqui na testa, tá vendo? Ó? A testa começa em rampa, vai indo, chega lá no topo, ainda ganha um volume extra de massa. A testa dele era para começar a arredondar aqui, ó, e terminar lá atrás. Só que de alguma forma cresceu uma pequena protuberância aqui. No caso dele é um pouco sutil, né? Mas tem pessoas aí que tem uma anomalia muito grande na testa. O Mike Tyson tem um pouco ali também. Tá vendo? Ó? Aqui demonstra um pouco. Ó. Faz essa pequena valeta aqui. Parece que era para a testa ser mais reduzida, só que ela aumentou com o passar do tempo. Fugiu o padrão, né? Que era para seguir. Então isso acaba sendo muito desenvolvido dentro de ambientes hostis. Né? Você vai perceber aqui que o rostão dele é bem grande, ó. Tá vendo? Ó? É um cara de um rosto muito grande. Isso eu vou falar um pouco logo à frente, mas mesmo assim, com o rosto grande, a testa dele meio que acompanha quase o tamanho.
Tá vendo? Geralmente, pessoas físicas sensitivas, elas têm uma testa muito menor do que o tamanho do rosto. No caso dele, começa a nivelar um pouco. Parece que realmente desenvolveu um pouco mais de massa aqui. Vamos pular aqui um pouquinho para a nuca dele. Falar um pouco da nuca do Poitin. É uma nuca que eu considero média, né? Não é uma nuca gigante, igual de um corredor queniano, por exemplo. Eu gosto de usar muito o exemplo dos corredores quenianos, porque eles geralmente são pessoas de nuca muito longa, né? E pessoas de nuca muito longa acabam sendo mais magras, mais leves, né? Conseguem sofrer mais ainda, resistir mais a sofrimento, escassez de recurso. Nuca muito curta. Geralmente a pessoa ganha muita massa, né? Ela acaba tendo um acúmulo de gordura maior, né? Muitas vezes ali, muita força bruta, né? São mais lentas também. E existe o meio termo entre o nuca curta e o nuca longa, né? Que no caso é o Poitin aqui. O Poitin, ele tem uma nuca que ela é média. Não é curta, reta, mas também não é gigante. Ela está no meio. E pessoas assim têm facilidade para ganhar massa e perder massa. Quando a nuca é em diagonal, no caso do Poitin aqui, ó, você consegue perceber que a nuca dele não é só puxada para trás, ela faz uma diagonal. Ó, parece que a massa foi empurrada um pouco aqui na diagonal. Isso geralmente acaba dando mais altura. Se eu não me engano, acho que ele tem 1,93, né? Um cara bem alto. Jon Jones é alto. Esse maluco aqui também, que eu me esqueci o nome, mas é tipo um adversário aí ao longo do tempo que ele teve. Também em diagonal, tá vendo? Ó? Uma característica entre o Poitin, esse cara aqui e o Jon Jones. Ambos têm o meio grosso, né? O meio do corpo é grosso e as pontas são finas. Por isso que eles projetam muita energia, né, no soco, no chute, mas mesmo assim é rápido. O chute e o soco desses caras é bem rápido, né? Então, o meio grosso e as pontas finas acabam te permitindo ter muita força para chutar e para socar e uma velocidade grande, porque as pontas são finas. É muito mais fácil você levantar uma perna fina com uma coxa grossa do que necessariamente uma perna com uma coxa grossa e uma canela grossa também, né? Pessoas de nuca muito curta, elas geralmente têm as pontas mais grossas. Pessoas de nuca mais puxada para trás, geralmente elas têm os braços e as pernas mais finas. Pessoas de uma nuca média em diagonal, elas têm o meio grosso, né? O dorso, o peito, o tórax ali é mais grosso, e as pontas são mais finas. É uma mescla entre os dois, entre o nuca curta e o nuca longa. Olha que legal, né? Então você vai perceber aqui que o Jon Jones, esse maluco aqui também, e o Poitin, ambos têm esse perfil de nuca. Nuca puxada, ela é média, em diagonal, né? Os caras têm o meio do corpo grosso e as pontas mais finas. Vou analisar um pouquinho também o topo de cabeça, né? Você deve ter visto aí um vídeo recente do Alexandre de Moraes no canal, que eu explico um pouco mais sobre o topo de cabeça, quando a cabeça começa a puxar para cima, né? Essas pessoas desenvolvem característica criativa, filosófica, espiritual, né? Elas acabam tendo uma facilidade maior com isso. Então aqui, o topo de cabeça dele é bastante elevado, ó. Tá vendo? Você pode pegar o rostão dele, olhar para o rosto dele, você percebe que no rosto já faz uma diferença ali, o topão de cabeça dele. Aqui tem uma imagem mostrando um cara de nuca curta, ó, um pouquinho só puxado em diagonal, e aí você olha para o topo de cabeça do Poitin. Olha só a distância entre os olhos desse cara e a orelha, que é o neurocrânio aqui em cima, né? Então você olha aqui a distância dos olhos e a orelha, ó, olha o tamanho de topo dele, e olha o tamanho de topo do Poitin. Olha a distância dos olhos e a orelha e o topo. É nítido que o topo de cabeça do Poitin é maior, né? Você consegue perceber isso aqui na imagem, que ele tem um ovo mesmo, né? É um pouco puxado aqui para cima. Essa área aqui é mais responsável pela parte criativa, filosófica, a parte espiritual, eu chamo de antena, né? É uma parte onde a pessoa realmente acaba tendo
uma capacidade maior para transitar no campo das ideias. Um pequeno comentário. Ele é um cara que mora nos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo do que é o criativo filosófico espiritual. Ele é brasileiro, mas agora parece que mora nos Estados Unidos. Ele não fala outra língua, ou não falava, mas é um cara que, mesmo com a idade que tem, ele vai ter um pouco mais de facilidade para aprender outras línguas, né? São pessoas assim acabam tendo mais facilidade para geografia, para geopolítica, para entender comportamento humano, né? Filosofia, história, né? Então, comece a observar aí os arquitetos, né? Os políticos, como eu costumo citar, padres, por exemplo. Geralmente eles têm um topo de cabeça mais elevado. Então isso daqui é uma característica que, pelo visto, também ele tem e é bem interessante. Não é tão comum entre os lutadores, tá? Ele é um lutador bem híbrido. Se ele fosse um cara de testa mais quadrada, ele seria um cara híbrido. Mas ele acaba tendo uma testa em rampa e grande, tá vendo? Ó? Bem puxado e grande. Aqui também eu tracei algumas linhas para você perceber o tamanho do crânio dele, né? Você conseguir sentir aqui onde a distribuição de massa está acontecendo, né? A gente tem aqui, da linha dos olhos para cima, ele tem bastante massa. Ó. Olha só, como a testa dele é grande, só que bem puxada para trás. Se ela fosse muito grande e reta, ele não seria um cara que suportaria a dor que suporta, né? A capacidade que tem ali para usar os 5 sentidos, a velocidade, né? Topão de cabeça, como eu expliquei, e a nuca média, né? Olha só como a nuca dele não é gigante. Ó. Dá uma olhada aí na nuca dos corredores quenianos que você vai entender. Dá uma olhada no vídeo também que eu deixei ali, o físico sensitivo. Tá? Ali eu mostro pessoas de nuca muito grande. Então isso aqui é uma nuca média, né? O rosto dele é grande, olha só, né? Um rostão mesmo. Só que em comparação com a parte de cima do crânio, o neurocrânio, acaba sendo um pouco equilibrado, um pouco nivelado. Olha só, né? Geralmente, isso aqui é um padrão muito forte entre os físicos sensitivos. A parte de cima é menor do que a parte de baixo. E você percebe que no dele também, né? A parte de cima é menor do que a parte de baixo. Os físicos sensitivos eles geralmente têm um rosto grande, com 5 sentidos grande. Ó, ele é um cara que fala pouco, então você percebe que a boca dele é pequena. Olha aí. Com certeza é um cara que escuta muito, a orelha dele é maior, né? Ele capta muito oxigênio, ó, buracão de nariz, sacou? O olhar bem cerrado, olhos de caçador, né? É um cara bem preciso, bem observador. Né? As pessoas que têm os olhos muito abertos e muito nas laterais são pessoas mais que eu chamo com olhos de presa, né? São pessoas que estão observando tudo o tempo todo, elas olham muito com a bola dos olhos. Esse cara aqui, por exemplo, ele olha mais com o pescoço, né? Ele vira mais a cabeça para olhar. Ele não é um cara que os olhos estão se mexendo o tempo inteiro, ou seja, é mais focado, entendeu? Olha, é um olho mais cerrado. As pálpebras tampam mais as bolinhas dos olhos, né? Quanto mais focado ele está, mais os olhos se cerram. Então é um cara que tem um rosto equilibrado, né? O rosto dele é grande, é bruto, mas se você for pegar aqui, ó, da linha da boca e dos olhos e medir com o topo, você vai perceber que ele tem a mesma proporção, entendeu? Então é um crânio atípico, tá, gente? É um formato de crânio aqui bem interessante. Muita gente não tem esse formato de crânio. Ele é bem híbrido dentro da categoria físico-sensitivo. Anormal, vamos dizer assim. Ele tem velocidade para processar, tem lógica também, tem a capacidade criativa filosófica e espiritual e ele tem nuca, né? Então é um bom formato. Lembra que eu falo da nuca média, né? A questão de a pessoa ter as pernas aqui na ponta mais fina, os braços também, ó. Né, o pulso dele, dá para perceber que o braço é grosso em cima e começa a ficar fino nas pontas. Tipo Usain Bolt também, Anderson Silva, né? Esses caras têm essa característica. O John Jones,
Então aqui nas imagens a gente consegue perceber, ó, ele é fino nas pontas, ó, tá vendo? Velocidade e força. Ele mescla entre esses dois. O centro é grosso, ó, tá vendo? Ele tem massa no centro. Ó, olha só como os braços são mais grossos. Vai chegando lá nas pontas, fica fininho. No caso dele, ele é um pouco mais robusto aqui em cima e mais fininho embaixo. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas assim, quando elas engordam, elas ficam finas nas pontas e gordas no meio, entendeu? São pessoas que conseguem perder peso, conseguem ganhar peso também, nivelado, sabe? Já percebeu que tem pessoas de nuca mais curta, que elas ganham peso muito facilmente, são mais lentas, né? Ganham mais massa corporal. Pessoas de nuca muito longa, elas geralmente têm mais dificuldade para ganhar peso e elas geralmente são mais magras e rápidas, né? Então é como se pegasse um pedaço desses dois tipos de crânio e colocasse nesse cara aqui, entendeu? Ele tem a capacidade de ser rápido, mas também a capacidade de projetar muita massa, né? Então o extremo oposto desse cara aqui seria ou muito gordo ou muito magro. Esse cara está no meio termo entre os dois, olha só. É como se fosse um híbrido de corpo. Nuca média. Vamos voltar na nuca dele aqui para você ver. Ó, nuca média. Tá vendo? Olha entre os bodybuilders, tá? Quanto maior é um bodybuilder, pega aí o super bitelo. Dá uma olhada no super bitelo. Você vai perceber que o super bitelo não tem nuca, sacou? Praticamente ele não tem nuca, é reto a nuca dele. Tem só uma bolinha bem pequenininha na nuca dele. Pode olhar os bodybuilders todos aí, os mais torão mesmo, gigante. Lutador de sumô. Dá uma olhada num lutador de sumô que você vai ver que praticamente eles não têm nuca, entendeu? A nuca deles é reta. E você já deve ter percebido que não é fácil ser um lutador de sumô, né? Você não pega um corredor queniano e transforma ele num lutador de sumô. Vai ser muito mais difícil para aquele cara que tem uma nuca muito longa se tornar um lutador de sumô, ganhar massa naquele nível, do que uma pessoa de nuca reta, entendeu? Então, o Poatan, ele está entre esses dois mundos, tá? Ele é um meio termo, ele é um cara que tem capacidade para ficar magro, tem capacidade para ficar gordo, mesmo assim, é meio que um equilíbrio entre esses dois mundos aí. Ele tem características de homem magro nas pontas e características de homem mais maçudo no meio. Por isso que ele tem essa força e essa velocidade. Se colocar ele e o John Jones para lutar, por exemplo, vai ser interessante. Um tem muita testa, o outro tem pouca, né? Ambos têm essa capacidade de chutar rápido, né, de velocidade, sagacidade. Só que eu acho que o John Jones é um pouco mais sagaz, um pouco mais rápido. Só que o Poatan também, eu acho que ele é bem perceptivo, sabe? É um cara aí bem preciso, justamente por conta do histórico ali. Enfim, seria uma luta bem interessante. Então essa foi a análise do Poatan, né? É um cara realmente aí que veio de um ambiente muito duro, muito hostil. É um cara que desenvolveu características cranianas ali, mas também herdou certas características cranianas. Nuca média, capacidade de altura, né? Ele tem uma nuca média em diagonal, mas também ele tem aí uma testa longa e bem puxada para trás, uma certa anomalia no topo dessa testa e muito topo de cabeça, sacou? É um crânio bem híbrido dentro do físico sensitivo. Se ele tivesse uma testa mais reta, ele com certeza seria um híbrido completo, mas é um híbrido sobrevivencialista, vamos dizer assim, né? É um cara aí que realmente o ambiente e a genética acabou forjando essa capacidade toda, né? Os parabéns aí ao Alex Poatan, é um cara que realmente fez muito com muito pouco, que é uma coisa que eu costumo citar sobre os híbridos, né? Os híbridos, pessoas que têm uma certa distribuição equilibrada de crânio, elas acabam sendo pessoas que fazem muito com muito pouco ao longo da vida, né? Então, com o que ele tinha, ele acabou se desenvolvendo. Volto a dizer, o que forja um homem muito forte, um homem muito focado, preciso, é ambiente, né? Se você vive correndo atrás de prazer, se você vive correndo atrás de conforto, você nunca vai atingir o seu potencial, né? Você nunca vai realmente acessar o que você é capaz de fazer. Agora, se você é uma pessoa que
realmente se coloca mais sobre o desconforto, mais sobre a dor, né? Ajuda o seu cérebro a processar isso bem, dentro das suas características cranianas você vai performar bem, entendeu? Então o Poatan aqui é um cara alto, né? Nuca média em diagonal, isso forma a altura dele, topo de cabeça elevado, então um cara criativo, filosófico, espiritual, com uma testa em rampa, né? Capacidade de fazer lógica, capacidade de sensibilidade. É um meio termo entre esses dois. E ele utiliza o que tem, né, para abater seus adversários. Então, essa foi a análise de hoje. Não deixe de conferir ali a descrição do vídeo, né? Existe uma forma ali de você investir no canal também. Existe um formulário para você pedir análises para eu fazer aqui no canal. Em breve também vão ter os cursos, os livros, catálogo de crânios, muitas formas de você entender esse tipo de análise que eu venho desenvolvendo há quase 2 décadas e usar isso tanto em você para se autoanalisar, mas também conseguir analisar as pessoas ao seu redor, a sociedade, e começar a perceber esses padrões. Existem pessoas que são mais físicas sensitivas, elas são boas com o corpo, boas com os 5 sentidos, por natureza. Existem pessoas que são mais lógicas, matemáticas, elas realmente são mais dos dados, né? E existem pessoas do campo das ideias, criativo, filosófico, espiritual, né? Quanto mais cedo você se identificar, melhor serão as suas escolhas ao longo da vida, maior a sua capacidade, mais você vai descobrir as armas que você tem para ir para campo com uma performance muito boa, né? Um forte abraço aí, meus amigos.